certeza os filmes da DreamWorks marcaram gerações com histórias incríveis. Mas você sabia que existem algumas teorias bizarras sobre os filmes da maior concorrente da Disney que podem acabar completamente com a sua infância? Fúria da Noite. Existe uma teoria bem sinistra envolvendo Banguela, o Fúria da Noite, de como treinar o seu dragão. Segundo essa teoria, o Fúria da Noite pode ter sido responsável direta ou indiretamente pela extinção de várias outras espécies de dragões. Sim, o Banguela. Aquele dragão fofo que adora peixe e carinho na cabeça. Pois é, talvez ele tenha um passado bem mais sombrio do que imaginamos. A teoria diz que o Fúria da Noite não é só uma espécie à parte, ele seria uma evolução avançada de outros dragões mais comuns, criada para caçar dragões. E os indícios são de arrepiar. Primeiro, a velocidade é absurda, e isso poderia ser uma vantagem a mais na hora da caça. Segundo, o poder de fogo. Enquanto os outros dragões soltam chamas curtas e diretas, Banguela lança verdadeiras bolas de longo alcance, capazes de explodir alvos à distância perfeitos para caçar antes mesmo de ser visto. E falando em ver, os olhos dele são voltados para frente, diferente da maioria dos outros dragões, que têm os olhos nas laterais. No reino animal, essa é uma característica típica de predadores, ou seja, ele nasceu para caçar. No terceiro filme ele aprende a ficar invisível e isso tornaria praticamente indetectável em uma caçada aérea. Ou seja, o Banguela pode ter evoluído como predador final do mundo dos dragões e isso pode ter contribuído, ao longo do tempo, para o sumiço de muitas espécies. Por trás dos contos divertidos e das risadas, esses filmes escondem detalhes que fazem a gente questionar. O que mais estará oculto nas sombras dessas animações? Vem agora com a gente acompanhar mais um vídeo. Kung Fu Panda. Se você acha que já ouviu todas as teorias malucas do cinema, se segura, porque essa aqui vai explodir a sua mente. Na franquia Kung Fu Panda, acompanhamos o Po, um panda fofinho, com grandes habilidades em artes marciais, que de repente descobre ser um verdadeiro mestre do Kung Fu. Até aí, tudo certo. Mas já parou para pensar em algo muito estranho nesse universo? Cadê os humanos? O mundo de Kung Fu Panda é habitado só por animais com comportamentos humanos. Eles falam, andam, lutam e meditam. E aí entra a teoria mais maluca e mais genial de todas. Os primeiros mestres de Kung Fu eram humanos. Isso mesmo. Segundo essa teoria, os humanos antigos dominaram uma técnica tão poderosa que permitia a eles se transformarem em animais e assim absorver as habilidades dessas criaturas. E tem mais. Em um episódio da série As Lendas do Dragão Guerreiro, é mostrado um espírito ancestral que muda de forma. Isso fortalece ainda mais a teoria de que essas transformações eram possíveis. Acontece que esses mestres curtiram tanto a vida animal com seus instintos aguçados, reflexos incríveis que simplesmente ficaram assim. Começaram a viver, amar e até se reproduzir como animais. Mas aí vem o detalhe sinistro. Seus filhos nasceram como animais, com DNA 100% animal, e nunca foram humanos. Resultado: a humanidade foi extinta, lentamente, por escolha própria. Gato de Botas. No filme Gato de Botas, O Último Pedido, a morte é representada de forma assustadora e surpreendente. Nada de capuz preto e foice brilhando. Aqui, a morte vem na forma de um lobo, com os olhos vermelhos e penetrante. Mas por que um lobo? Muitos fãs criaram teorias para explicar isso. A mais popular diz que a escolha do lobo não é aleatória, ela faz total sentido dentro do mundo dos gatos. Para eles, o maior perigo natural são os cães. E o lobo, sendo o ancestral selvagem dos cachorros, seria o predador perfeito para representar a morte na vida do Gato de Botas. Enquanto para nós, humanos, a morte é um ser encapuzado e misterioso. Ela tem garras, presas afiadas e uiva no escuro. Nos contos de fadas, os lobos quase sempre aparecem como os vilões. O lobo mau que engole a vovó, o que sopra a casa dos três porquinhos, o que persegue a Chapeuzinho Vermelho. Então, a teoria mais profunda é que esse lobo não é só a morte. Ele é o maior medo do Gato de Botas. Princesa Fiona. No filme Shrek, a princesa Fiona ficou trancada na torre mais alta de um castelo enfiado dentro de um vulcão, cercada por um dragão. Até aí, tudo bem. Conto de fadas padrão. Mas uma dúvida atormenta os fãs até hoje. O que ela comia durante todo esse tempo? Essa pergunta abriu as portas para uma série de teorias malucas e observações esquisitamente geniais. Primeiro, no castelo, tem um caldeirão gigante, um livro de receitas chamado Guloseimas de Cavaleiro. Coincidência? Acho que não. Vamos aos fatos. No final do primeiro filme, vemos claramente que o dragão adora um Lorde Fada ao ponto. Então, podemos imaginar que ele não tinha muita paciência para cozinhar. E tem mais. Os ossos espalhados pela torre levantam uma hipótese um tanto apetitosa. Fiona talvez tenha virado carnívora e se alimentava dos pobres cavaleiros que tentavam resgatá-la preparados na brasa pelo dragão gourmet. Não podemos esquecer que no reino de tão distante, os humanos acreditam que ogros comem carne humana. E se Fiona se transformava em ogra à noite, talvez o paladar dela também mudasse.
de princesa delicada para MasterChef canibal versão medieval. Antes de continuar as 10 teorias filmes da DreamWorks, comenta aqui embaixo curioso. Soluço. E já que estamos falando de teorias malucas mas muito boas, segura essa. E se Como Treinar o Seu Dragão e Game of Thrones se passasse no mesmo universo? Calma, não é delírio de fã. Bom, talvez seja, mas é um delírio com fundamentos. Muita gente acredita que Soluço seria um ancestral direto da Daenerys Targaryen ou pelo menos de algum parente perdido da família. Pense bem, ele é o primeiro humano da sua era a montar e controlar dragões como se fossem pets gigantes. Exatamente como a mãe dos dragões faz em Westeros. Coincidência ou herança genética? Mas aí você diz, mas o Soluço tem cabelo castanho. Nada a ver com os Targaryen que são tudo platinados de nascença. Calma, Sherlock. Vocês estão esquecendo da Astrid, a esposa do Soluço. No final da saga, eles têm um filho, adivinha? Com cabelo prateado. Tá aí a origem da família Targaryen. E tem mais. O emblema da família de Soluço, aquele símbolo que ele carrega na roupa, lembra muito o brasão da casa Targaryen. E se isso não for suficiente, segura essa revelação. O próprio diretor de Game of Thrones já disse que se inspirou em Como Treinar o Seu Dragão para algumas cenas com dragões. Ou seja, talvez o Trono de Ferro só existe porque alguém lá atrás domesticou um dragão chamado Banguela. Imagina só o Drogon aprendendo truques com um peixinho na boca. Espanta-tubarão. No filme O Espanta-Tubarões, tem um detalhe que muita gente deixa passar, mas que é, no mínimo, estranho. A cidade submarina do filme lembra muito Nova York. Arranha-céus gigantes, painéis de LED, outdoors por todos os lados. Mas olha só esse detalhe curioso bem ali. Entre os prédios, aparece uma lanchonete chamada Fish King. Agora pensa comigo. Se em Nova York temos o Burger King vendendo hambúrgueres, no fundo do mar o Fish King estaria vendendo peixes? Ué, mas não é uma cidade de peixes. Eles comem peixes. Claro, a gente sabe que na natureza tem peixe com esse hábito, mas mostrar isso como se fosse fast food é no mínimo estranho. Quem são os azarados que viram o prato do dia? Sardinha? Atum? Ou algum peixe figurante que assinou contrato sem ler as letras miúdas? Pinguins de Madagascar. Quem não se lembra dos pinguins de Madagascar? Rico, capitão, recruta e Kowalski, 4 pinguins altamente treinados, estrategistas geniais e com uma leve obsessão por operações militares secretas. Mas e se eu te dissesse que esses pinguins fofinhos não são apenas engraçadinhos, e sim o resultado de um experimento secreto do governo? Calma, respira e escuta essa teoria. Segundo alguns fãs, esses pinguins passaram por testes ultra secretos que aumentaram sua inteligência de forma normal. Isso explicaria por que eles se comunicam com precisão militar, têm habilidades de espionagem e são capazes de pilotar aviões, invadir bases e até montar um plano de fuga com uma colher e um chiclete mascado. Isso não é normal nem para humanos. Imagina para pinguins. E sabe o que mais reforça essa teoria? A obsessão deles por não serem vistos. Eles vivem dizendo para sorrir e acenar, como se estivessem tentando disfarçar alguma coisa. E tem uma cena específica em que eles tentam escapar do zoológico e aparece um código misterioso na tela. Nele, tem uma frase curiosa. Que obra de arte é esse pinguim? Uma clara referência à peça Hamlet, de William Shakespeare, onde o personagem reflete sobre a existência humana, a liberdade, crises existenciais. Ou seja, talvez esses pinguins estejam refletindo sobre algo muito mais profundo do que imaginamos. Eles não são só agentes secretos. São vítimas de um sistema que os usou, descartou e agora eles só querem fugir. E agora é o momento certo para você que ainda não é inscrito no canal se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhuma novidade do canal. Extinção dos ogros. Ao longo dos 4 filmes da franquia Shrek, uma coisa sempre ficou no ar. Cadê a família do Shrek? Em nenhum momento conhecemos os pais dele, irmãos, primos, nada. E isso abriu espaço para teorias bem curiosas e um tanto bizarras. Uma das pistas mais estranhas está dentro da própria casa do Shrek. Ele tem uma verdadeira coleção de glóbulos oculares, como se fossem enfeites ou petiscos. E tem gente que acredita que isso era um costume familiar. Ou seja, a família do Shrek tinha hábitos alimentares tão esquisitos que, com o tempo, acabaram comendo uns aos outros. Essa teoria defende que os ogros foram extintos porque viraram o próprio jantar, um churrasco em família que saiu do controle. Mas nem todo mundo concorda com isso. Outra teoria mais emocional diz que os ogros desapareceram porque sempre viveram isolados, escondidos do resto do mundo. Eles não criavam laços, não formavam comunidades e por isso não se reproduziram. No fim, acabaram sumindo aos poucos. O Poderoso Chefinho. O filme Poderoso Chefinho é um dos maiores sucessos da DreamWorks, com bebês de terno, reuniões secretas e uma teoria que pode mudar tudo o que você achava que entendeu. Alguns fãs acreditam que o Poderoso Chefinho na verdade nunca aconteceu. Isso mesmo, tudo não passaria de um sonho criado pela mente do pequeno Tim. E olha, as evidências são mais fortes do que parecem. Na cena em que os pais colocam Tim para dormir, eles perguntam:
você gostaria de ter um irmão? E ele responde um sonoro não. E é aí que tudo começa. Muitos acreditam que, a partir desse momento, ele entra num sonho maluco onde um bebê misterioso aparece de terno, falando como adulto e arrumando confusão. Agora presta atenção. Ao lado da cama de Tim, bem ali na comoda, tem uma torre de brinquedo e ela é absurdamente parecida com a torre da Baby Corp, a sede onde os bebês executivos trabalham. Coincidência? Ou imaginação trabalhando? Faz sentido, né? Afinal, todo o universo do filme é exagerado, surreal e completamente fora da realidade de uma criança comum. Bebês que voam de avião, espionagem, lutas com filhotes fofinhos. Parece muito mais um sonho maluco de um garoto com ciúmes e medo de perder o amor dos pais. Duloc. Depois da morte do Lord Farquaad, muita gente ficou se perguntando, e o que aconteceu com Duloc? Afinal, a cidade apareceu completamente devastada e praticamente deserta na minissérie. Alguns fãs acreditam que as criaturas mágicas resolveram se vingar após a queda do Lorde. Pense bem, se o Lord Farquaad tivesse simplesmente partido sei lá, aposentado ou virado monge, alguém assumiria o trono e a cidade seguiria em frente. Afinal, Duloc era uma cidade organizada, com uma economia estável e tudo nos trinques. Mas o que deixou todo mundo intrigado é que o despovoamento de Duloc não parece ter sido por causas naturais. Na maioria das vezes, cidades ficam vazias depois de desastres naturais ou invasões militares. E se não foi nenhum exército comum, quem teria invadido? É aí que a teoria ganha força: as criaturas mágicas revoltadas. Lembra que os vizinhos de Duloc denunciaram as criaturas mágicas? Isso pode ter causado uma rebelião, uma verdadeira revolta das fadas, duendes, ogros e afins. E aí, será que essas teorias malucas são apenas fruto da imaginação dos fãs ou escondem verdades que passaram despercebidas? Se você curte o mundo da Bluey e dos desenhos animados, temos 2 vídeos muito legais que você vai adorar assistir. Valeu por acompanhar e até a próxima!